A nova empregada observou o retrato na mansão com o coração acelerado. Aproximou-se, confusa, e perguntou: Senhora, por que o pai da minha filha está nesse retrato? O silêncio que veio depois dizia mais do que qualquer resposta. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Senhora, por que o pai da minha filha está no retrato da sua mansão? O ônibus balançava pelos contornos sinuosos do bairro Jardim Pernambuco, área nobre do Rio de Janeiro, onde mansões suntuosas pareciam competir entre si em opulência e elegância. Amanda de Oliveira apertou a alça gasta da bolsa de couro sintético contra o peito, observando pela janela embaçada as casas que jamais imaginaria frequentar, quanto mais trabalhar. O nervosismo crescente em seu estômago tornava a viagem ainda mais desconfortável. Próxima parada, Rua das Acácias, anunciou o cobrador com indiferença. Amanda engoliu em seco. Era ali. Conferiu novamente o endereço rabiscado no papel amassado em suas mãos. Mansão Alencar, número 237. Havia respondido ao anúncio de emprego quase por desespero, depois que a cafeteria onde trabalhava fechou inesperadamente 3 semanas atrás. Suas economias já estavam no fim e as contas se acumulavam sobre a mesa do pequeno apartamento em Jacarepaguá. Quando desceu do ônibus, o calor úmido de fevereiro imediatamente a envolveu. Amanda ajustou o coque improvisado, tentando parecer mais apresentável para a entrevista. A blusa branca mais formal que possuía já mostrava sinais de desgaste nas mangas, mas estava impecavelmente limpa e passada. Tudo precisava dar certo. Yuna dependia disso. Yuna. O pensamento na filha de 4 anos, que naquele momento estava sob os cuidados da vizinha, Dona Zuleide, trouxe simultaneamente força e ansiedade. A menina de olhos amendoados e sorriso fácil era sua razão para levantar todas as manhãs, para continuar lutando quando tudo parecia desabar. Desde que descobrira a gravidez inesperada, Amanda prometera a si mesma que jamais faria sua filha sentir falta de amor, mesmo que crescesse sem conhecer o pai, ele. Amanda balançou a cabeça, afastando a lembrança daqueles olhos castanho esverdeados, do sorriso que aparecia mais de um lado que do outro, do jeito como pronunciava seu nome como se fosse uma poesia. André, ele havia dito que se chamava. Um nome comum para alguém que, em retrospecto, não tinha nada de comum. 3 meses de encontros, conversas até o amanhecer, promessas sussurradas. E então, sem aviso, desapareceu. Quando descobriu a gravidez, já era tarde demais. O número que ele lhe dera não mais existia. O endereço, uma rua qualquer em Ipanema, revelou-se falso. Era como se André jamais tivesse existido, como se aquelas noites sob as estrelas na praia de Copacabana fossem apenas um sonho elaborado. Mas Yuna era real. Seus olhos, uma mistura perfeita dos dela com os dele, eram prova suficiente de que não imaginara tudo. O formato do queixo, o jeito de franzir a testa quando concentrada. Pequenos detalhes que às vezes faziam Amanda parar, pega de surpresa pela lembrança viva daquele que se fora. Parou diante do imponente portão de ferro forjado, adornado com a letra A em dourado. Respirou fundo, ajeitou a postura e tocou a campainha. Uma voz metálica respondeu pelo interfone. Mansão Alencar, bom dia. Bom dia. Sou Amanda de Oliveira. Tenho uma entrevista agendada com a senhora Vanessa Alencar para a vaga de empregada doméstica. O portão deslizou silenciosamente, revelando um jardim exuberante que parecia saído de uma revista de decoração. Amanda caminhou pelo caminho de pedras polidas, tentando não se intimidar com a grandiosidade do lugar. A mansão de estilo neoclássico, com suas colunas imponentes e janelas altas, parecia observá-la com desdém. Na porta principal, uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme cinza impecável, a aguardava com expressão neutra. Sou Regina, governanta da casa. Apresentou-se secamente.
A senhora Vanessa a espera no escritório. Por favor, me acompanhe. Amanda seguiu a mulher pelos corredores da mansão, impressionada com o luxo discreto que permeava cada detalhe. Quadros de pintores famosos adornavam as paredes. Tapetes persas cobriam o piso de mármore italiano. Arranjos de flores frescas perfumavam o ambiente com um aroma delicado de lírios e rosas. Era um mundo completamente diferente do seu. Regina bateu suavemente em uma porta de madeira entalhada e a abriu, após ouvir um entre melodioso. "Senhora, a candidata à vaga está aqui", anunciou, dando espaço para que Amanda entrasse. O escritório era um ambiente elegante, decorado em tons de azul marinho e dourado. Atrás de uma escrivaninha de mogno, Vanessa Alencar, uma mulher na casa dos 50 anos, levantou os olhos dos documentos que examinava. Seus cabelos loiros, impecavelmente arrumados em um coque sofisticado, emolduravam um rosto que, apesar dos sinais da idade, mantinha uma beleza clássica. Um colar de pérolas adornava seu pescoço, complementando o vestido azul marinho de corte impecável. "Amanda de Oliveira?", perguntou com um leve sorriso, indicando a cadeira à sua frente. "Por favor, sente-se." Amanda obedeceu, tentando controlar o tremor nas mãos. "Obrigada pela oportunidade, senhora Alencar. Vanessa, por favor, vamos deixar as formalidades para ocasiões que realmente importam", respondeu a mulher, surpreendendo Amanda com sua abordagem menos rígida do que esperava. "Regina me falou sobre suas referências. Trabalhou em cafeterias antes?" "Sim, senhora." "Vanessa, por quase 5 anos na cafeteria Belvedere em Ipanema e mais recentemente na Doce Momento em Jacarepaguá, que infelizmente fechou suas portas." Vanessa assentiu, folheando o currículo simples que Amanda havia enviado dias antes. "E tem uma filha de 4 anos, correto? Yuna?" "Sim." Amanda não conseguiu evitar o sorriso ao mencionar a filha. "Ela é minha vida." "Entendo." Vanessa a estudou por um momento. "Não vou esconder que isso me preocupa um pouco. O trabalho aqui exige dedicação integral durante a semana, com folgas aos domingos. Como planeja conciliar isso com a criação de sua filha?" Amanda havia se preparado para essa pergunta. Era sempre a mesma preocupação em todas as entrevistas, como se ser mãe solteira fosse uma deficiência. "Yuna frequenta a creche municipal durante o dia e tem uma vizinha de confiança, Dona Zuleide, que cuida dela quando necessário. Nunca faltei ao trabalho por causa da minha filha, senhora Vanessa. Na verdade, é por ela que me esforço ainda mais." Algo na resposta pareceu tocar Vanessa, cuja expressão suavizou quase imperceptivelmente. "Admiro sua determinação, Amanda. Sei o que é criar um filho, mesmo que em circunstâncias diferentes." A entrevista prosseguiu por mais 20 minutos. Vanessa fez perguntas sobre experiência, habilidades domésticas, disponibilidade. Amanda respondeu tudo com honestidade, tentando demonstrar confiança, apesar do nervosismo. Quando a mulher mais velha finalmente pousou a caneta sobre a escrivaninha, seu veredito surpreendeu. "Bem, Amanda, acho que podemos tentar. O trabalho inclui limpeza geral da casa, auxílio na cozinha quando necessário e, ocasionalmente, atender a pedidos específicos quando recebemos visitas. O salário é de R$ 3.200, com todos os benefícios conforme a lei, além de um bônus semestral, dependendo do desempenho." "Poderia começar amanhã?" Uma onda de alívio percorreu o corpo de Amanda. Era quase o dobro do que ganhava na cafeteria. "Sim, claro. Muito obrigada pela oportunidade." "Ótimo. Regina lhe mostrará a casa e explicará suas responsabilidades específicas. Meu filho, Pedro, está viajando a negócios no momento, mas retorna esta semana. Somos apenas nós dois vivendo aqui, além dos funcionários, claro." Enquanto se levantava para acompanhar Regina em um tour pela propriedade, Amanda sentiu uma curiosidade genuína sobre a família para a qual trabalharia. "Seu filho trabalha com o quê, se me permite perguntar?" "Pedro é CEO das empresas Alencar", respondeu Vanessa com evidente orgulho.
Assumiu os negócios após o falecimento de meu marido, Alberto, há 5 anos. Uma responsabilidade enorme para alguém tão jovem, mas ele tem se saído extraordinariamente bem. Regina conduziu Amanda pelos cômodos da mansão, explicando meticulosamente cada detalhe do trabalho. A casa, embora imensa, era mantida com uma organização impressionante. Havia outros funcionários: Joaquim, o jardineiro, Ivone, a cozinheira, e Carlos, motorista e faz-tudo. Amanda seria responsável principalmente pela limpeza dos quartos, sala de estar e escritório. Este é o corredor principal, explicou Regina, apontando para uma galeria de retratos na parede. A família Alencar tem uma tradição de manter retratos de seus membros. Ali está o falecido Sr. Alberto, o fundador das empresas, e aquele é o jovem Sr. Pedro, tirado antes de sua última viagem internacional. Amanda assentiu distraidamente, seguindo o dedo indicador da governanta. Seu coração parou, o tempo congelou, o ar escapou de seus pulmões como se tivesse levado um golpe. Ali, emoldurado em madeira nobre, estava o rosto que assombrava seus sonhos há 5 anos. Os mesmos olhos castanho esverdeados, o mesmo sorriso assimétrico, os mesmos cabelos escuros cuidadosamente penteados para trás, com alguns fios rebeldes caindo sobre a testa. Não era André, era Pedro Alencar, o pai de Yuna. A sala começou a girar. Amanda sentiu o sangue abandonar seu rosto, suas pernas fraquejando. Sem pensar, as palavras escaparam de seus lábios em um sussurro estrangulado. Senhora, por que o pai da minha filha está no retrato da sua mansão? Regina congelou, olhando para Amanda com os olhos arregalados de incredulidade. Mas foi outra voz que respondeu. Vanessa havia se aproximado silenciosamente por trás delas durante o tour. O quê? A voz de Vanessa era controlada, mas seus olhos refletiam confusão. Este é meu filho Pedro Alencar. Ele está fora do país a negócios, mas retornará esta semana. Acho que você está confundida, Amanda. Mas Amanda não estava confundida. Cada linha daquele rosto estava gravada em sua memória. Era ele, o homem que conhecera como André, que desaparecera sem explicações, que a deixara grávida e sozinha. O homem cujos traços ela via todos os dias no rosto de sua filha. Não! Amanda balançou a cabeça, incapaz de desviar o olhar do retrato. Não estou confundida. Conheço esse rosto. Há 5 anos conheci um homem que se apresentou como André. Nós nos envolvemos. Quando descobri que estava grávida, ele já havia desaparecido sem deixar rastro. Mas é ele, o pai da minha Yuna. Vanessa encarou Amanda por um longo momento, seu rosto uma máscara ilegível. Então, com uma calma forçada, dirigiu-se à governanta. Regina, deixe-nos a sós, por favor. Quando a governanta se retirou, Vanessa aproximou-se do retrato, estudando-o como se o visse pela primeira vez. Isso é um absurdo, disse finalmente, mas sua voz carecia da convicção que suas palavras tentavam transmitir. Pedro jamais, ele nunca... Posso provar. Amanda retirou o celular da bolsa com mãos trêmulas, abriu a galeria e mostrou uma foto de Yuna. Esta é minha filha. Olhe para os olhos dela, para o formato do rosto, para o sorriso. Vanessa pegou o telefone e Amanda viu o exato momento em que a realização atingiu a mulher mais velha. Seus lábios se entreabriram em choque silencioso e ela se apoiou na parede mais próxima. Isso não é possível, murmurou, mas seus olhos não conseguiam negar a semelhança gritante. Pedro nunca mencionou. Ele não... Sua voz falhou. Quando exatamente vocês se conheceram? Há 5 anos, respondeu Amanda. Em novembro. Nos encontramos por 3 meses, até fevereiro, quando ele simplesmente desapareceu. Yuna nasceu em outubro do ano seguinte. Vanessa fechou os olhos por um momento como se calculasse mentalmente. 5 anos atrás, foi quando Alberto faleceu. Pedro estava diferente, distante. Agora entendo por quê. Ela devolveu o telefone a Amanda, seus olhos subitamente úmidos. Minha neta, todo este tempo...
Amanda não sabia o que dizer. A raiva que cultivara por anos contra o homem que a abandonara se misturava agora com a confusão de descobrir sua verdadeira identidade. Não era um qualquer que fugira das responsabilidades. Era um herdeiro milionário que escolhera esconder quem realmente era. Por que ele mentiria sobre seu nome? Perguntou mais para si mesma que para Vanessa. Pedro, ele passou por um período difícil após a morte do pai. A pressão para assumir os negócios, as expectativas. Vanessa parecia procurar desculpas, mas logo sacudiu a cabeça. Não há justificativa para isso. Se o que você diz é verdade, e olhando para a foto de sua filha, não tenho como duvidar, então meu filho tem muito a explicar. Um silêncio pesado pairou entre elas, duas mulheres conectadas por um homem que, de maneiras diferentes, havia decepcionado ambas. Finalmente, Vanessa endireitou os ombros, recuperando um pouco de sua compostura. Pedro retorna de Xangai na sexta-feira, disse com firmeza renovada. Até lá, sugiro que mantenhamos esta conversa entre nós. Regina certamente comentará o que ouviu, mas lidarei com isso. Quanto ao emprego, ela hesitou. A vaga ainda é sua, se ainda a quiser. Amanda piscou, surpresa. A senhora ainda quer me contratar? Depois disso tudo? Vanessa estudou o rosto de Amanda por um longo momento, especialmente depois disso tudo. Se o que diz é verdade, e acredito que seja, então você é a mãe da minha neta, uma neta que nunca soube que existia. Um brilho determinado iluminou seus olhos. Pedro terá que enfrentar as consequências de suas ações. E eu quero conhecer minha neta. Amanda sentiu-se presa em uma correnteza de eventos que escapavam ao seu controle. Tudo o que planejara, todas as suas expectativas para aquele dia haviam sido completamente subvertidas. Há apenas uma hora, era apenas uma mãe solo desesperada por um emprego. Agora, estava diante da avó de sua filha, em uma mansão que pertencia à família do homem que a abandonara. Preciso pensar, disse finalmente. Tudo isso é demais. Compreendo, respondeu Vanessa com um aceno de cabeça. Mas pense nisso. De uma forma ou de outra, Yuna merece conhecer sua família. Seu pai, por mais irresponsável que tenha sido, e sua avó. Havia uma súplica não verbalizada nos olhos da mulher mais velha. Por favor, volte amanhã. Podemos conversar mais, estabelecer termos. Termos? Amanda franziu o senho. Seja qual for sua decisão quanto ao emprego, quero estabelecer meu relacionamento com minha neta. Formalmente, legalmente, se necessário. Amanda encarou a mulher à sua frente, procurando entender o que se passava por trás daqueles olhos calculistas que agora mostravam uma vulnerabilidade inesperada. Estava sendo manipulada, ameaçada, ou Vanessa realmente queria apenas conhecer a neta? Voltarei amanhã, concordou finalmente. Às 9, como combinamos. Ao sair pelos portões da mansão Alencar, Amanda sentia como se tivesse vivido uma década naquelas poucas horas. O ônibus de volta para Jacarepaguá parecia transportá-la entre realidades distintas, da opulência da mansão para sua vida simples, porém honesta. E em algum lugar entre esses dois mundos, um homem chamado Pedro Alencar, ou André, como ele preferira se apresentar, voava de volta ao Brasil, completamente alheio à tempestade que o aguardava. Em seu bolso, o celular vibrou com uma mensagem de Dona Zuleide. Yuna está perguntando quando você volta. Disse que quer mostrar um desenho que fez do príncipe do livro de histórias. Amanda olhou para a foto de Yuna na tela, e os olhos da menina, os olhos de Pedro, pareceram brilhar com uma pergunta nunca feita, mas sempre presente. Quem é meu pai? Pela primeira vez em 5 anos, Amanda tinha uma resposta. E na sexta-feira, Pedro Alencar também teria suas perguntas respondidas. Os dias que se seguiram passaram em uma névoa de ansiedade e incerteza para Amanda. Conforme prometido, ela retornou à mansão Alencar na manhã seguinte e, para sua surpresa, foi recebida por uma Vanessa visivelmente mais abatida, mais determinada. A conversa que tiveram naquela manhã mudou tudo.
Vanessa havia decidido manter a oferta de emprego, mas acrescentou uma proposta que Amanda não esperava. Queria conhecer Yuna antes que Pedro retornasse. Quero entender quem é minha neta antes de confrontar meu filho, Vanessa explicara, as mãos perfeitamente manicuradas, segurando uma xícara de chá de porcelana tão fina que a luz atravessava o material. Isso me dará perspectiva para lidar com a situação. Assim, em uma tarde de quarta-feira, Amanda trouxe Yuna para conhecer a avó. A menina, com seus grandes olhos curiosos e sorriso tímido, cativou Vanessa instantaneamente. Para Yuna, foi contada uma versão simplificada da verdade. Vanessa era a mãe de um amigo da mamãe e queria muito conhecê-la. Ela tem o jeito dele, comentou Vanessa enquanto observava Yuna explorar fascinado o jardim da mansão. Aquela determinação silenciosa, a maneira como franze a testa quando está concentrada. Amanda apenas assentiu, incapaz de negar as semelhanças. Durante aqueles dias, as duas mulheres haviam estabelecido uma trégua cautelosa, unidas pela presença inocente de Yuna. Amanda começara o trabalho oficialmente, limpando os quartos e ajudando com tarefas domésticas, enquanto Vanessa fazia arranjos discretos. Providenciou documentos para que Yuna pudesse ser incluída no plano de saúde da família e iniciou uma poupança em nome da menina. Não é caridade, insistiu quando Amanda tentou recusar. É o mínimo que posso fazer pelos anos perdidos e por tudo que está por vir. A sexta-feira chegou com uma tensão palpável na mansão. Pedro Alencar retornaria de Xangai às 15 horas e Amanda sentia-se simultaneamente aterrorizada e ansiosa para esse momento. Vanessa decidira não contar nada por telefone, preferindo que Pedro enfrentasse a situação pessoalmente. Vou buscá-lo no aeroporto como sempre faço, explicou Vanessa enquanto tomavam café naquela manhã. Você estará aqui quando chegarmos. Não mencionarei nada durante o trajeto. Pedro sempre está exausto após voos longos. Mas assim que chegarmos, Amanda assentiu, o coração acelerado. Compreendo. Ele precisa ver você pessoalmente, continuou Vanessa. Ver o rosto que tentou esquecer, confrontar suas escolhas. Às 17h30, Amanda estava nervosamente organizando a biblioteca da mansão quando ouviu o som inconfundível de pneus na entrada de Cascalho. Seu estômago deu um nó. 5 anos. 5 longos anos desde que vira o homem que conhecera como André, que agora sabia ser Pedro Alencar. Como reagiria ao vê-lo? A raiva? A tristeza? Ou pior, e isso a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa, a antiga atração que sentira. Vozes ecoaram no hall de entrada. Amanda fechou os olhos, tentando controlar a respiração. A viagem foi produtiva, mas estou exausto, dizia uma voz masculina que Amanda reconheceu instantaneamente, apesar dos anos. A mesma entonação, o mesmo timbre grave, mas agora com um tom mais maduro, mais seguro. Os chineses são parceiros exigentes. Só quero um banho quente e... Pedro, a voz de Vanessa interrompeu. Antes disso, preciso que conheça alguém. Agora, mãe, estou morto de cansaço e... É importante. A firmeza no tom de Vanessa não deixava espaço para a argumentação. Na biblioteca, por favor. Amanda ajeitou o uniforme, tentando parecer composta, enquanto ouvia os passos se aproximando. A porta da biblioteca se abriu e Vanessa entrou primeiro, lançando um olhar de encorajamento para Amanda. E então, ele entrou. Pedro Alencar era ainda mais impressionante do que Amanda se lembrava. Aos 35 anos, havia adquirido uma presença que o homem de 30 que ela conhecera apenas insinuava. Mais alto do que recordava, ou talvez fosse apenas o terno impecavelmente cortado que acentuava sua figura. O rosto, mais angular agora, mantinha os traços que ela via diariamente em Yuna. Os olhos expressivos, o queixo definido, a boca que sorria mais de um lado. Mas não sorria agora. Seus olhos se arregalaram em choque quando a viu, e a pasta que segurava escorregou de seus dedos, espalhando documentos pelo chão de madeira polida. Amanda. A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Olá, André.
Ela respondeu, enfatizando o nome falso com uma calma que não sentia. Ou devo dizer, Pedro Alencar. Pedro empalideceu, olhando da mãe para Amanda, claramente lutando para compreender a situação. Como você... Por que está aqui? Trabalho aqui agora, respondeu Amanda, cruzando os braços defensivamente. Sou a nova empregada da sua mãe. Isso não é possível. Pedro deu um passo para trás, como se quisesse fugir da realidade que o confrontava. Deve ser algum tipo de armação. Não é armação nenhuma, Pedro, interveio Vanessa, sua voz mais fria do que Amanda jamais ouvira. Amanda veio por acaso, respondendo ao anúncio de emprego. Imagine a surpresa dela ao ver seu retrato na parede. O homem que conheceu como André, que desapareceu sem explicações há 5 anos. Pedro passou a mão pelos cabelos, um gesto que Amanda conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava nervoso, quando precisava pensar. Um detalhe tão familiar que fez seu coração apertar. Mãe, eu posso explicar. Explicar? Vanessa ergueu as sobrancelhas. Explicar o que exatamente? Como mentiu sobre sua identidade para uma mulher inocente? Como a abandonou sem qualquer consideração? Ou talvez queira explicar como nunca mencionou que tem uma filha? A palavra filha atingiu Pedro como um golpe físico. Ele cambaleou, procurando apoio na estante mais próxima. Filha. Seu olhar voltou para Amanda, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Yuna, disse Amanda, retirando o celular do bolso. Sua filha de 4 anos. E com dedos trêmulos, mostrou a foto mais recente de Yuna. A menina sorrindo largamente, exibindo o desenho que fizera da princesa do livro de histórias. Os mesmos olhos castanho esverdeados de Pedro, o mesmo sorriso assimétrico. Pedro pegou o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Encarou a foto por longos momentos. Seu rosto, uma mistura de emoções contraditórias. Choque, negação, medo e, por fim, um reconhecimento doloroso. Meu Deus, murmurou, procurando a poltrona mais próxima e desabando nela. Eu não sabia, eu nunca imaginei. Como poderia saber? A voz de Amanda tremia agora, a raiva contida de 5 anos finalmente encontrando vazão. Você desapareceu, André. Ou Pedro, ou quem quer que seja. Trocou de número, me deu um endereço falso. Eu tentei te encontrar quando descobri a gravidez. Tentei por semanas. Eu não podia. Pedro parecia lutar com as palavras. Foi uma época complicada. Meu pai havia acabado de falecer. A empresa estava em crise. Eu não estava em condições de ser honesto, de assumir responsabilidades. Amanda completou, lágrimas de frustração ameaçando cair. Você mentiu sobre tudo, até seu nome. Um silêncio pesado dominou a biblioteca. Vanessa observava o filho com uma expressão de profunda decepção, enquanto Pedro parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Eu nunca pensei... Ele começou, então parou, sacudindo a cabeça. Não, isso não é verdade. Eu não quis pensar. Quando conheci você, Amanda, eu estava perdido. Meu pai havia morrido inesperadamente e eu estava sofrendo pressão de todos os lados para assumir a empresa, para ser o filho perfeito, o herdeiro perfeito. Conhecer você, como André, foi a única coisa real que tive naqueles meses. A única vez que pude ser apenas um homem comum, não o Pedro Alencar das empresas Alencar. E isso justifica mentir? Desaparecer quando as coisas ficaram sérias? Amanda não conseguia acreditar na audácia dele. Não, Pedro admitiu, olhando-a nos olhos pela primeira vez. Não justifica nada. Foi covarde e irresponsável. Eu entrei em pânico. Percebi que estava me apaixonando por você e não sabia como conciliar isso com a vida que estava sendo forçado a assumir. Então fugi. Achei que seria melhor para nós dois. Melhor para nós? Amanda riu sem humor. Eu passei os últimos 5 anos lutando para criar sua filha sozinha, trabalhando em 2, às vezes 3 empregos, enquanto você vivia isso. Gesticulou ao redor, indicando o luxo que os cercava. Pedro baixou a cabeça, a vergonha evidente em cada linha de seu corpo.
Nunca vou poder compensar isso. Nunca vou poder recuperar esses anos. Mas agora que sei... Ele olhou novamente para a foto de Yuna e algo suavizou em seu olhar. Quero conhecê-la. Quero fazer parte da vida dela. Se você permitir... Amanda cruzou os braços, defensiva. E por que eu permitiria? Por que deveria confiar em você agora? Porque, apesar de tudo, interveio Vanessa, Yuna merece conhecer o pai. E Pedro merece a chance de corrigir seus erros, por mais graves que sejam. Pedro levantou-se, aproximando-se cuidadosamente de Amanda, como quem se aproxima de um animal ferido. Não estou pedindo seu perdão, Amanda. Não mereço. Estou apenas pedindo a chance de conhecer minha filha, de fazer parte da vida dela daqui para frente, de tentar compensar, de alguma forma, minha ausência. Amanda estudou o rosto do homem à sua frente, o mesmo rosto que havia amado, que a havia machucado, e que agora parecia sinceramente arrependido. Pensou em Yuna, que tantas vezes perguntara sobre o pai, com aquela curiosidade inocente de criança. Não vai ser fácil, disse finalmente. Não pode simplesmente aparecer na vida dela como se nada tivesse acontecido. Precisamos fazer isso gradualmente, com cuidado, e se em algum momento sentir que está prejudicando Yuna, acabou. Entendeu? Pedro assentiu, a gratidão evidente em seus olhos. Entendo perfeitamente. Farei do seu jeito, no seu tempo. Vanessa pigarreou discretamente. Talvez devêssemos todos nos sentar e discutir como proceder. Há questões práticas a considerar. Ela indicou as poltronas ao redor da mesa de centro. E Pedro, presumo que você queira fazer um reconhecimento oficial de paternidade? Pedro olhou para a mãe, depois para a Amanda e assentiu com firmeza. Sim, quero que Yuna tenha meu nome, meus direitos, tudo que for dela por direito. Não estou interessada no seu dinheiro. Amanda apressou-se em esclarecer. Nunca estive. Eu sei, respondeu Pedro suavemente. É uma das coisas que sempre admirei em você. O comentário a pegou desprevenida, despertando lembranças de um tempo mais simples, quando acreditava estar vivendo um romance honesto com um homem chamado André. Precisamos estabelecer novos termos para seu emprego, continuou Vanessa, prática como sempre. Obviamente, não faz sentido manter a relação empregadora-funcionária agora. Eu ainda preciso trabalhar, Amanda insistiu. Não quero caridade. E não ofereceremos, garantiu Vanessa. Mas talvez possamos encontrar uma função mais adequada às suas habilidades. Notei que você tem facilidade com organização. Talvez algo no escritório das empresas Alencar. Amanda balançou a cabeça, tudo acontecendo rápido demais. Preciso pensar. Tudo isso é... Ela gesticulou, incapaz de encontrar palavras. Claro, Pedro interveio. Você precisa de tempo. Nós todos precisamos. Um silêncio desconfortável pairou sobre os três, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente Amanda falou. Preciso buscar Yuna na creche. Ela fica ansiosa quando me atraso. Posso? Pedro hesitou. Posso acompanhá-la? Não para conhecê-la ainda. Só para vê-la de longe, para começar a entender. Amanda considerou a proposta. Parte dela queria negar, manter Yuna longe dele até ter certeza de suas intenções. Mas outra parte, a parte que via o anseio genuíno nos olhos dele, compreendeu que, apesar de tudo, ele era o pai. E como Vanessa dissera, Yuna merecia conhecer sua família. Tudo bem, concordou finalmente, mas apenas de longe. Não é o momento para apresentações. Quando Amanda e Pedro saíram da mansão, lado a lado pela primeira vez em 5 anos, Vanessa Alencar observou pela janela da biblioteca. Seus pensamentos estavam com a neta que acabara de conhecer e com o futuro incerto que agora se desenhava para todos eles. Alberto, murmurou para o retrato do falecido marido na parede. Nosso filho tem muito o que aprender sobre ser um homem, sobre ser um pai. Espero que não seja tarde demais. Há algo surreal em compartilhar o banco traseiro de uma Mercedes com o homem que você passou 5 anos tentando esquecer.
Amanda mantinha os olhos fixos na janela, observando a paisagem mudar gradualmente das mansões imponentes do Jardim Pernambuco para as ruas mais movimentadas do centro do Rio. Ao seu lado, Pedro tamborilava os dedos nervosamente no joelho, ocasionalmente lançando olhares em sua direção. "Ela se parece com você", comentou ele, quebrando o silêncio tenso. Amanda virou-se ligeiramente. "Tem seus olhos e seu sorriso." Um sorriso hesitante surgiu nos lábios de Pedro. "Como ela é? Quero dizer, a personalidade dela." A pergunta era simples, mas complexa ao mesmo tempo. Como resumir Yuna em algumas palavras? Como explicar a determinação feroz, a curiosidade insaciável, o jeito de inclinar a cabeça quando algo a intrigava? "Ela é inteligente", respondeu Amanda finalmente. "Muito observadora. Às vezes parece ter 40 anos em vez de 4 com as perguntas que faz." Um sorriso involuntário suavizou seu rosto, mas também é incrivelmente teimosa. Quando decide algo, não há força no mundo que a faça mudar de ideia. "Igual ao pai?", murmurou Vanessa da manhã em que conhecera Yuna, ecoou em sua mente. Ela já perguntou sobre mim?" A voz de Pedro era quase um sussurro. Amanda encarou as próprias mãos entrelaçadas no colo. Começou a perguntar há cerca de 1 ano, quando percebeu que outras crianças tinham pais e ela não. O silêncio que se seguiu era pesado com culpa não dita. "O que você disse a ela?", Pedro perguntou finalmente. "A verdade, ou parte dela pelo menos. Que o pai dela teve que ir embora antes de saber que ela existia." Amanda ajustou a bolsa sobre o colo, desconfortável. "Nunca falei mal de você. Nunca quis que ela crescesse com ressentimento." Pedro fechou os olhos por um momento, a angústia visível em seu rosto. "Obrigado por isso. Eu não merecia essa consideração." O restante do trajeto transcorreu em silêncio contemplativo. Quando o carro parou diante da creche municipal em Jacarepaguá, o contraste não poderia ser mais gritante. O veículo luxuoso destoava completamente do cenário simples, com suas paredes coloridas parcialmente descascadas, e o pequeno pátio onde crianças brincavam sob supervisão de cuidadoras. "Espere aqui!", instruiu Amanda. "Vou buscá-la. Você pode observar de dentro do carro, mas como combinamos, nada de apresentações hoje." Pedro assentiu, a expressão tensa. "Entendo." Quando Amanda entrou no pátio da creche, várias crianças correram em sua direção, Yuna à frente. A menina lançou-se nos braços da mãe com a energia explosiva típica de seus 4 anos. "Mamãe, olha o que eu desenhei hoje." Yuna agitava entusiasticamente um papel colorido. "É uma baleia. Tia Denise disse que as baleias são as maiores mamíferos", completou Amanda, erguendo a filha nos braços e ajeitando a pequena mochila nas costas. "Está lindo, meu amor." De dentro do carro, Pedro observava a cena com uma mistura de fascínio e dor. Seus olhos não conseguiam desviar-se da pequena figura de vestido azul e Maria Chiquinhas, cujo rosto animado era uma versão miniatura do seu próprio, misturado com os traços delicados de Amanda. A realidade o atingiu com força total. Aquela era sua filha, seu sangue, uma pessoa completa que existia no mundo sem que ele soubesse. Uma vida inteira, de primeiros passos, primeiras palavras, primeiros sorrisos, todos perdidos para sempre. Quando Amanda se aproximou do carro com Yuna, Pedro recuou instintivamente para o canto mais afastado do banco, tentando ficar menos visível. A porta se abriu e ele prendeu a respiração. "Quem é esse, mamãe?" A voz infantil era clara, curiosa. "Este é um amigo da mamãe, querida. Ele vai nos dar uma carona hoje." Os olhos de Yuna, seus olhos, Pedro percebeu com um nó na garganta, estudaram-no com aquela franqueza brutal que só as crianças possuem. "Oi, eu sou Yuna", anunciou ela solenemente. "Tenho 4 anos e desenho baleias." Pedro tentou sorrir, mas seu rosto parecia congelado pela emoção. "Olá, Yuna, eu sou Pedro. É um prazer conhecer você."
Carlos, o motorista que havia sido brevemente instruído sobre a delicadeza da situação, manteve os olhos firmemente na estrada enquanto conduzia o veículo pelas ruas de Jacarepaguá em direção ao pequeno apartamento de Amanda. Durante o trajeto, Yuna falou incessantemente sobre seu dia na creche, as baleias que aprendera e uma discussão importante sobre qual princesa era a melhor. Pedro observava, encantado e devastado em igual medida, percebendo todo o universo que existira sem ele. Quando chegaram ao prédio simples onde Amanda morava, um novo dilema se apresentou. Posso acompanhá-las até a porta? Pedro perguntou hesitante. Amanda trocou um olhar com Yuna, que parecia curiosa, mas não apreensiva com a presença do estranho. Tudo bem, concordou. Apenas até a porta. O apartamento ficava no terceiro andar de um prédio sem elevador. Enquanto subiam as escadas, Pedro observava discretamente o ambiente. As paredes com pintura desgastada, os corredores estreitos, o cheiro de comida caseira vindo de alguns apartamentos. Um mundo completamente diferente da mansão onde crescera. Nós moramos aqui, anunciou Yuna orgulhosamente quando chegaram à porta com o número 302. É pequeno, mas mamãe diz que é nosso castelo. Pedro sentiu um aperto no peito. Um castelo de 2 quartos minúsculos, quando sua filha poderia ter crescido em uma mansão com todos os privilégios que o dinheiro poderia comprar. Amanda destrancou a porta, hesitando por um momento. Acho que é melhor nos despedirmos aqui, disse em voz baixa. Pedro assentiu, abaixando-se para ficar na altura de Yuna. Foi um prazer conhecer você, Yuna. Espero ver você de novo em breve. A menina o estudou com aquela intensidade desconcertante. Você tem olhos como os meus, observou de repente. Um silêncio tenso caiu sobre o corredor. Pedro lançou um olhar incerto para Amanda, que parecia igualmente surpresa com a observação perspicaz da filha. É verdade, respondeu ele finalmente, a voz trêmula. Que observadora você é. Mamãe diz que tenho olhos de princesa, continuou Yuna orgulhosa. Olhos verdes especiais. Sua mãe está certa. Pedro sorriu, lutando contra a emoção. São muito especiais, exatamente como você. Quando Amanda fechou a porta do apartamento, Pedro permaneceu imóvel no corredor por um longo momento, sentindo-se simultaneamente o homem mais sortudo e mais miserável do mundo. Havia conhecido sua filha, e ela era mais maravilhosa do que jamais poderia imaginar. Mas o abismo entre eles, criado por sua própria covardia anos atrás, parecia intransponível. No dia seguinte, Pedro convocou uma reunião de emergência com seu departamento jurídico. Em seu escritório na cobertura do edifício das empresas Alencar, ele recebeu Dr. Mendes, o advogado da família há 3 décadas. Quero reconhecer formalmente a paternidade de minha filha, anunciou sem preâmbulos. Yuna de Oliveira, 4 anos. E quero estabelecer um fundo fiduciário e garantir todos os direitos legais dela como minha herdeira. O advogado, acostumado a lidar com as excentricidades dos ricos, apenas ergueu discretamente as sobrancelhas. Entendo. E a mãe da criança? Amanda de Oliveira. Temos um histórico complicado. Ela não está buscando reconhecimento financeiro, mas quero garantir que minha filha tenha tudo a que tem direito, independentemente do relacionamento entre nós. Dr. Mendes fez anotações meticulosas. Será necessário um teste de DNA, naturalmente, apenas uma formalidade legal. Pedro assentiu impaciente. Faça todos os arranjos necessários. E uma coisa mais. Quero comprar um apartamento adequado para elas. Algo em um bairro seguro, próximo a boas escolas. Pedro, a voz de Vanessa interrompeu da porta do escritório. Ela havia entrado silenciosamente durante a conversa. Posso falar com você um momento? Quando o advogado se retirou, Vanessa se aproximou da mesa do filho, seu rosto uma máscara de preocupação controlada. Não acha que está indo rápido demais? Amanda deixou muito claro ontem que não quer sua caridade. Pedro suspirou passando a mão pelos cabelos, aquele gesto que Amanda reconhecera imediatamente.
Não é caridade, mãe. É responsabilidade. Tenho 4 anos para compensar. Justamente por isso deve agir com cautela. Vanessa sentou-se na cadeira em frente à mesa. Se aparecer com um apartamento de luxo e contas bancárias, vai apenas afastá-la. Amanda tem orgulho. E o que sugere? Comece pequeno. Construa confiança. Mostre que está genuinamente interessado na filha, não apenas jogando dinheiro para aliviar sua consciência. Vanessa inclinou-se ligeiramente. Já pensou em como vai explicar a Yuna quem você realmente é? Ou quando? A pergunta atingiu Pedro como um balde de água fria. Na pressa de corrigir os aspectos práticos, não havia considerado a complexidade emocional da situação. Preciso conversar com Amanda sobre isso, admitiu. Precisamente, Vanessa assentiu, satisfeita por ter feito o filho refletir. Pedro, você não pode simplesmente chegar e reclamar seu lugar na vida de Yuna. Tem que conquistá-lo, provar que merece ser pai dela. Pedro fitou a paisagem do Rio de Janeiro através da janela panorâmica de seu escritório. Lá embaixo, a cidade pulsava, alheia ao drama que se desenrolava. Em algum lugar naquele mar de prédios, sua filha provavelmente brincava, desenhava baleias, perguntava sobre o mundo, completamente inconsciente de que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Preciso fazer isso direito, murmurou, mais para si mesmo que para a mãe. Não posso errar novamente. Naquela tarde, Pedro fez algo que não fazia há anos. Saiu mais cedo do escritório. Na loja de brinquedos mais completa da cidade, passou quase 1 hora perplexo entre prateleiras de bonecas, jogos educativos e bichos de pelúcia. O que uma menina de 4 anos gostaria? O que Yuna gostaria? Posso ajudar? Uma vendedora se aproximou, notando sua expressão perdida. Estou procurando algo para minha filha. As palavras soavam estranhas, novas em sua boca. Ela tem 4 anos e gosta de baleias. Saiu da loja com uma baleia de pelúcia azul do tamanho de uma criança pequena, um livro ilustrado sobre vida marinha e a sensação de estar completamente despreparado para o desafio que tinha pela frente. Parado diante do prédio de Amanda, com os presentes desajeitadamente equilibrados nos braços, Pedro se perguntou se estava cometendo outro erro. E se fosse cedo demais? E se Amanda se ressentisse da intrusão? Tomando coragem, apertou o interfone. A voz de Amanda respondeu, primeiro confusa, depois cautelosamente receptiva quando ele se identificou e explicou o motivo de sua visita. Enquanto subia as escadas, Pedro ensaiou mentalmente o que diria. Queria demonstrar seriedade em suas intenções, sem parecer presunçoso. Queria construir uma ponte, não impor sua presença. Mas, acima de tudo, precisava fazer parte da vida daquela menina de olhos verdes que já havia conquistado seu coração com apenas um encontro breve. O rosto de Yuna iluminou-se como um farol quando Pedro entrou no apartamento carregando a enorme baleia azul de pelúcia. Os olhos da menina, tão parecidos com os dele, arregalaram-se em espanto e alegria. Uma baleia! Exclamou, correndo em direção ao brinquedo com os braços estendidos. Uma baleia de verdade. Pedro não conseguiu conter o sorriso enquanto Yuna abraçava entusiasticamente o presente, praticamente desaparecendo nos braços da criatura peluda. Atrás dela, Amanda observava a cena com uma expressão complexa, surpresa, cautela e algo que poderia ser interpretado como uma relutante gratidão. Espero não estar sendo intrometido. Pedro dirigiu-se a Amanda em voz baixa, enquanto Yuna continuava sua inspeção minuciosa do novo brinquedo. Ela mencionou baleias ontem e pensei... Está tudo bem, Amanda interrompeu, ajeitando nervosamente a blusa simples que vestia. Claramente não esperava visitas. Só estou me acostumando com a situação. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente organizado. Uma sala modesta, combinada com cozinha americana, decorada com simplicidade e alguns toques coloridos, claramente pensados para Yuna. Nas paredes, desenhos infantis emoldurados em porta-retratos baratos.
Em uma estante simples, livros infantis cuidadosamente arrumados ao lado de alguns romances usados. Olha, mamãe, ela tem botões nos olhos, igualzinho ao desenho que eu fiz. Yuna ergueu a baleia, mostrando os detalhes do brinquedo. Então, voltou-se para Pedro com a naturalidade desconcertante das crianças. Como você sabia que eu gosto de baleias? Você me contou ontem, lembra? No carro, respondeu Pedro, cautelosamente sentando-se no sofá após um gesto discreto de Amanda. Você prestou atenção. Yuna pareceu genuinamente impressionada, como se a ideia de um adulto ouvir atentamente o que ela dizia fosse algo extraordinário. Trouxe isso também. Pedro estendeu o livro ilustrado sobre vida marinha. Pensei que talvez pudéssemos ler juntos, se sua mãe permitir, claro, acrescentou rapidamente, lançando um olhar questionador para Amanda. Amanda hesitou apenas por um segundo, antes de assentir. Claro, vou preparar um café enquanto isso. A maneira como Yuna se acomodou confortavelmente ao lado de Pedro no sofá, sem qualquer receio, fez seu coração apertar. Havia uma confiança inata nela, uma abertura para o mundo que ele esperava desesperadamente que nunca desaparecesse, especialmente quando descobrisse a verdade sobre quem ele era. Você sabe ler as palavras grandes? Perguntou Yuna, abrindo o livro sobre seu colo. Mamãe sempre lê as palavras grandes para mim. Acho que posso dar conta, respondeu Pedro, tentando manter a voz firme apesar da emoção crescente. As páginas do livro revelavam oceanos em cores vibrantes, e Pedro lia cada fato sobre as baleias, explicando pacientemente quando Yuna interrompia com suas infinitas perguntas. Por que elas sopram água? Como elas dormem sem afundar? Elas ficam com saudade da mamãe baleia quando crescem. A última pergunta o fez engasgar ligeiramente, mas ele respondeu o melhor que pôde. Da pequena cozinha, Amanda observava a cena com sentimentos contraditórios. Havia algo inegavelmente doce na forma como Pedro se dedicava a responder cada pergunta de Yuna, como seus olhos brilhavam com a mesma curiosidade que os da filha. Mas também havia uma pontada de ressentimento. Ele não tinha o direito de aparecer depois de 5 anos e simplesmente encaixar-se na vida deles como se fosse seu lugar natural. E mais perturbador ainda, havia a memória do homem por quem se apaixonara anos atrás, o André despreocupado que a fizera rir e sonhar, agora sobreposta à imagem do executivo de terno caro sentado em seu sofá gasto. Vocês querem um lanche? Ofereceu, aproximando-se com uma bandeja de café para os adultos e suco com biscoitos para Yuna. Sim, por favor, respondeu Yuna entusiasticamente, sem tirar os olhos do livro. Olha, mamãe, essa baleia tem um chifre. É um narval, explicou Pedro gentilmente. Na verdade, não é exatamente um chifre, é um dente que cresce muito. Um dente? Yuna parecia simultaneamente horrorizada e encantada com a informação. Amanda não pôde evitar um pequeno sorriso ao servir o café para Pedro. Ela vai perguntar sobre isso pelos próximos 3 dias, no mínimo. Desculpe. Pedro sorriu de volta, e por um breve momento, algo da antiga química entre eles centelhou no ar. Ele aceitou a xícara, seus dedos roçando levemente os dela. Obrigado. O momento foi interrompido por Yuna, que de repente levantou-se do sofá com a baleia ainda firmemente abraçada. Vou mostrar para ela o meu quarto. Ela pode dormir comigo, mamãe? Claro, querida, mas primeiro termine seu lanche. Enquanto Yuna mordiscava os biscoitos, um silêncio ligeiramente desconfortável instalou-se entre os adultos. Pedro tomou um gole de café, buscando as palavras certas. Ela é incrível, disse finalmente. Tão esperta, tão viva. Ela é, concordou Amanda. Apesar de tudo, conseguimos nos virar bem. O apesar de tudo pairou no ar como uma acusação não dita. Pedro colocou a xícara na mesinha de centro. Amanda, eu sei que pedir desculpas não é suficiente. Nada será suficiente pelo que fiz ou deixei de fazer nos últimos 5 anos. Mas quero que saiba que estou comprometido em fazer a coisa certa agora.
E o que seria a coisa certa, na sua opinião? A voz de Amanda tinha um fio de desafio. Pedro respirou fundo. Reconhecer Yuna legalmente como minha filha. Garantir que ela tenha acesso a tudo o que precisa. Educação, saúde, segurança. E mais importante, estar presente na vida dela daqui para frente. E como planeja fazer isso? Amanda baixou a voz, garantindo que Yuna não ouvisse. Vai simplesmente aparecer um dia e anunciar: surpresa, sou seu pai. Acha que será tão simples? Não, claro que não. Pedro passou a mão pelos cabelos frustrado. Sei que precisamos fazer isso com cuidado. É por isso que estou aqui hoje, para conversarmos sobre como proceder. Quero fazer do jeito certo, Amanda, do jeito que for melhor para Yuna. Antes que Amanda pudesse responder, Yuna voltou correndo à sala. Vem ver onde a Azulinha vai dormir. Azulinha? Pedro ergueu as sobrancelhas sorrindo. É o nome dela, explicou Yuna com toda a seriedade de seus 4 anos, como se fosse óbvio. Vem ver. Pedro olhou para Amanda, que assentiu silenciosamente, dando permissão. Ele seguiu Yuna pelo corredor estreito até um pequeno quarto pintado em tons de verde claro. Uma cama infantil com colcha estampada de estrelas do mar ocupava um canto, enquanto uma estante baixa, repleta de livros e brinquedos simples, ocupava outro. Desenhos de criaturas marinhas, claramente feitos pela própria Yuna, decoravam as paredes. Olha, fiz uma casa para ela aqui. Yuna apontou orgulhosamente para um espaço que havia organizado na cama, com um pequeno travesseiro e um pedaço de tecido azul como cobertor. Está perfeito, respondeu Pedro, agachando-se para ficar na altura da menina. Acho que ela vai adorar morar aqui. Os olhos de Yuna encontraram os dele, e Pedro viu-se refletido neles de uma maneira que nunca experimentara antes. Era como olhar para uma versão mais inocente, mais pura de si mesmo. Você vai voltar para ler mais sobre baleias? Perguntou ela, com a honestidade direta das crianças. A pergunta o pegou desprevenido. Olhou rapidamente para a porta, onde Amanda estava parada, observando a interação. Seus olhos se encontraram e algo silencioso foi comunicado entre eles. Se sua mãe permitir, eu adoraria voltar, respondeu cuidadosamente. Amanda deu um passo à frente. Pedro e eu precisamos conversar sobre algumas coisas, Yuna. Coisas de adulto, mas tenho certeza que ele poderá visitar novamente. A resposta pareceu satisfazer Yuna, que imediatamente voltou sua atenção para a baleia, mostrando-lhe os outros brinquedos no quarto. Pedro seguiu Amanda de volta à sala, sentindo o peso da conversa que teriam pela frente. Falei com meu advogado hoje, começou ele quando estavam novamente sentados, sobre o reconhecimento de paternidade. Amanda enrijeceu. Pedro, já disse que não estou interessada no seu dinheiro. Não se trata apenas de dinheiro, rebateu ele. É sobre dar a Yuna o que é dela por direito. Meu nome, meu apoio, minha presença. E como exatamente planeja fazer isso sem virar a vida dela de cabeça para baixo? Ela acredita que o pai é alguém que foi embora antes de saber sobre ela. Agora vai descobrir que você esteve aqui o tempo todo, rico e poderoso, enquanto passávamos dificuldades. As palavras atingiram Pedro como um soco no estômago. Não foi assim, murmurou, mas sabia que, de certa forma, havia sido exatamente assim. Precisamos de um plano, continuou Amanda, mais suave agora. Um cronograma. Primeiro construir uma relação de confiança, depois gradualmente introduzir a verdade. Pedro assentiu, sentindo-se simultaneamente grato pela abordagem racional de Amanda e envergonhado por ser ela a parte prejudicada, quem estava pensando no bem-estar de Yuna acima de tudo. Quanto tempo? Perguntou ele. Não sei, Amanda suspirou. Crianças percebem mais do que pensamos. Você viu como ela notou os olhos. Não será uma surpresa completa para ela em algum nível. Um silêncio pensativo instalou-se entre eles. Da porta do quarto, ouviam Yuna conversando animadamente com sua nova amiga baleia. Amanda, Pedro finalmente falou, hesitante. Sei que recusa dinheiro para você, mas pelo menos deixe-me ajudar com as despesas de Yuna. Escola, saúde,
atividades extracurriculares. Amanda abriu a boca para recusar. Então, a fechou novamente, considerando. Por Yuna, talvez valesse a pena engolir o orgulho. Podemos conversar sobre isso, concedeu finalmente, mas nada ostensivo, nada que a faça se sentir diferente das outras crianças. Claro, Pedro concordou rapidamente. E sobre onde vocês moram? Este lugar é... Parou ao ver a expressão de Amanda endurecer. Não quis ofender, é um ótimo apartamento, considerando as circunstâncias. Mas Yuna poderia ter um quarto maior, talvez um espaço para brincar, uma escola mais próxima. Um passo de cada vez, Pedro, interrompeu Amanda. Primeiro, vamos estabelecer sua presença na vida dela. O resto podemos discutir depois. Pedro concordou, reconhecendo a sabedoria na abordagem cautelosa de Amanda. A conversa continuou por mais algum tempo, estabelecendo limites, discutindo expectativas, tentando construir um caminho para integrar Pedro à vida de Yuna sem causar traumas desnecessários. Quando finalmente se despediu, Pedro agachou-se mais uma vez para ficar na altura de Yuna, que insistiu em acompanhá-lo até a porta. Obrigado por cuidar tão bem da Azulinha, disse, com a voz ligeiramente embargada. Prometo voltar para lermos mais sobre baleias. Promessa de dedinho? Yuna estendeu seu mindinho, o rosto sério. Pedro engoliu em seco, enlaçando seu dedo no dela. Promessa de dedinho, confirmou, sentindo como se acabasse de fazer o juramento mais solene de sua vida. Ao descer as escadas do prédio modesto, Pedro sentiu-se transformado. Algo fundamental havia mudado dentro dele, uma clareza de propósito que nunca experimentara antes. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez em sua vida adulta, suas prioridades estavam perfeitamente alinhadas com seus valores mais profundos. Entrando na Mercedes que o aguardava, enviou uma mensagem para seu assistente. Cancele todos os compromissos não essenciais dos próximos dias. Temos um novo projeto prioritário. Na mensagem seguinte para Vanessa foi ainda mais direto. Você estava certa, mãe. Estou fazendo do jeito certo, um passo de cada vez. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina começou a se estabelecer. Pedro visitava o apartamento de Amanda e Yuna 3 vezes por semana, sempre trazendo livros sobre vida marinha. O interesse de Yuna por baleias havia se expandido para todos os tipos de criaturas oceânicas. Ele cumpria religiosamente os horários combinados com Amanda e nunca ultrapassava os limites que ela estabelecera, embora seus olhos frequentemente revelassem o desejo de fazer mais, de ser mais presente. Para Yuna, tio Pedro rapidamente tornou-se uma figura constante em sua vida. Ela esperava ansiosamente suas visitas, o rosto pressionado contra a janela muito antes do horário combinado, saltitando de empolgação quando finalmente avistava o carro elegante parando em frente ao prédio. Amanda observava a evolução do relacionamento com sentimentos conflitantes. Por um lado, era inegável o bem que fazia a Yuna ter uma figura masculina presente, alguém que respondia pacientemente às suas infinitas perguntas e a tratava com genuíno interesse. Por outro, cada sorriso trocado entre pai e filha era um doloroso lembrete dos anos perdidos e da mentira que ainda pairava entre eles. Ele se parece com alguém que conheço, Yuna comentou certa noite enquanto Amanda a colocava na cama. Os olhos dele são iguaizinhos aos meus. O coração de Amanda falhou uma batida. É mesmo? Sim, e ele sorri igual ao meu desenho do papai. Amanda congelou. Meses atrás, quando Yuna começara a perguntar sobre o pai, Amanda sugerira que desenhasse como imaginava que ele seria. O desenho, pendurado acima da cama de Yuna, mostrava uma figura simplificada com um sorriso torto, assustadoramente parecido com o sorriso assimétrico de Pedro. Querida, Amanda sentou-se na beirada da cama, buscando as palavras certas. Lembra quando conversamos sobre seu pai, que ele teve que ir embora antes de saber que você existia? Yuna assentiu solenemente. E se... Amanda hesitou. Era cedo demais?
Pedro e ela haviam concordado em esperar pelo menos um mês antes de começarem a introduzir a verdade. Mas Yuna já estava conectando os pontos sozinha. E se o tio Pedro conhecesse seu pai? Os olhos de Yuna arregalaram-se. Ele conhece meu papai? Bem, eles são muito próximos. Amanda escolheu as palavras cuidadosamente. Vamos conversar mais sobre isso amanhã, está bem? O tio Pedro vem visitar e acho que podemos todos conversar juntos. Aquela noite, depois que Yuna finalmente adormeceu, Amanda enviou uma mensagem para Pedro. Precisamos conversar. Yuna está fazendo perguntas. Acho que é hora. A resposta foi quase imediata. Estarei aí amanhã cedo. Faremos isso juntos. Na manhã seguinte, Pedro chegou com um semblante sério, mas determinado. Trazia consigo uma pequena caixa cuidadosamente embrulhada. Pensei muito sobre isso, disse assim que entrou no apartamento. Yuna ainda dormia, dando-lhes alguns minutos de privacidade, sobre como contar a ela. Talvez possamos usar uma história, algo que ela entenda? Amanda notou o nervosismo em sua voz, em seus gestos inquietos. Era reconfortante, de certa forma, ver que ele estava tão ansioso quanto ela. Ela já está conectando os pontos, Pedro. As semelhanças físicas são óbvias demais. Ele assentiu, engolindo em seco. Estou pronto para o que quer que aconteça. O som de pequenos passos no corredor anunciou a chegada de Yuna, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentamente. Seu rosto iluminou-se ao ver Pedro. Tio Pedro, você veio cedo hoje? Bom dia, pequena baleia, respondeu ele, usando o apelido carinhoso que surgira naturalmente entre eles. Espero que não se importe com a visita matinal. Não mesmo? Podemos ler sobre os tubarões hoje? A Zulinha quer aprender sobre os primos dela. Amanda e Pedro trocaram olhares nervosos. Na verdade, querida, começou Amanda, temos algo importante para conversar com você. Que tal tomarmos café da manhã primeiro? Durante o desjejum simples, pão, frutas e leite com chocolate, Pedro mal conseguia desviar os olhos de Yuna. Cada gesto, cada expressão da menina parecia magnificada pela consciência do que estava prestes a revelar. Como ela reagiria? Seria raiva? Confusão? Rejeição? A incerteza o consumia. Finalmente, com os pratos vazios à frente, chegou o momento que nenhum dos adultos podia mais adiar. Yuna! Começou Amanda, sua voz suave mas firme. Lembra quando conversamos sobre seu pai? A menina assentiu, subitamente atenta. E ontem à noite, você comentou que o tio Pedro se parece com você, não foi? Outro aceno, os olhos de Yuna alternando curiosamente entre a mãe e Pedro. Amanda respirou fundo. Isso é porque o tio Pedro não é apenas um amigo da mamãe. Ele é... Ela olhou para Pedro, dando-lhe espaço para completar. Yuna. Pedro inclinou-se ligeiramente, sua voz trêmula de emoção. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu pareceu infinito. Os grandes olhos verdes de Yuna, seus olhos, arregalaram-se em surpresa. Depois se estreitaram em confusão. Mas mamãe disse que meu papai foi embora, disse finalmente, a voz pequena. E eu fui, admitiu Pedro, a vergonha evidente em seu tom. Antes de saber que você existia. Foi um erro muito, muito grande, o maior erro da minha vida. Você não sabia sobre mim? A pergunta era tão direta, tão honesta que doía. Não, querida. Se soubesse... Pedro engoliu o nó na garganta. Se soubesse, teria voltado imediatamente. Teria estado aqui desde o primeiro dia. Yuna processou a informação com a lógica própria de uma criança de 4 anos. Então você é meu papai de verdade? Não só de desenho? Amanda não pôde conter um pequeno sorriso apesar da tensão. Sim, querida, ele é seu pai de verdade. É por isso que temos os mesmos olhos e o mesmo sorriso torto. Yuna apontou para o próprio rosto, depois para o de Pedro. Exatamente, confirmou Pedro, maravilhado com a perspicácia da filha. Você tem meus olhos, meu sorriso. Você é parte de mim, Yuna. A melhor parte. Yuna absorveu a informação por alguns segundos. Então perguntou com a inocência brutal das crianças. E agora você vai morar com a gente?
Os adultos trocaram olhares surpresos. Não, querida, explicou Amanda gentilmente. O tio, quer dizer seu pai, tem a casa dele, mas ele vai continuar visitando, talvez até mais agora. E você pode visitar minha casa também? Acrescentou Pedro rapidamente. Conhecer sua avó Vanessa, ela está ansiosa para passar mais tempo com você. A senhora elegante? Yuna lembrou-se do breve encontro com Vanessa, que visitara discretamente o apartamento uma vez. Ela é minha vovó de verdade? Sim, confirmou Pedro, grato pela memória positiva que Yuna tinha de Vanessa. Minha mãe, sua avó. Um longo momento de silêncio seguiu-se enquanto Yuna processava todas essas novas informações. Então, para surpresa de ambos os adultos, ela deslizou da cadeira, caminhou até Pedro e o encarou com uma seriedade quase cômica. Posso te chamar de papai agora? Pedro não conseguiu conter as lágrimas que havia tentado reprimir durante toda a conversa. Eu adoraria isso, respondeu, a voz embargada. Sem aviso, Yuna jogou os braços ao redor do pescoço dele, abraçando-o com toda a força que seus pequenos braços permitiam. Tenho um papai de verdade agora, murmurou contra seu ombro. Pedro envolveu-a em seus braços, olhando por cima da cabeça de Yuna para Amanda, que observava a cena com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Havia perdão naqueles olhos, talvez não completamente, mas havia aceitação, e por enquanto, isso era suficiente. Tenho algo para você, disse Pedro finalmente, afastando-se gentilmente para pegar a caixa que trouxera. Um presente para marcar este dia especial. Yuna abriu o pacote com entusiasmo, revelando um delicado colar de prata com um pequeno pingente em forma de baleia. É lindo! Exclamou, admirando como a pequena baleia cintilava sob a luz. Vire-o, instruiu Pedro suavemente. No verso do pingente estavam gravadas as palavras: para Yuna, com amor eterno, papai. Encomendei isso no dia em que a conheci, explicou ele, ajudando-a a colocar o colar. Esperava que um dia pudesse dá-lo a você. Amanda observava, as emoções em turbilhão. Era uma cena que jamais imaginara presenciar. Pedro Alencar, o homem que conhecera como André, que desaparecera sem deixar rastros, agora ajoelhado diante da filha deles, colocando um colar que simbolizava um compromisso para o futuro. Mamãe, olha! Yuna correu para mostrar o presente, os olhos brilhando. Combina com a azulinha. É lindo, querida, concordou Amanda, ajeitando carinhosamente o cabelo da filha. O resto da manhã transcorreu em uma bolha de nova normalidade. Yuna, com a adaptabilidade típica das crianças, aceitou a revelação com uma naturalidade surpreendente. Para ela, parecia fazer todo sentido que o homem que lia livros sobre baleias e tinha seus mesmos olhos fosse seu pai. As complexidades adultas, o abandono, as mentiras, os anos perdidos, não faziam parte de sua compreensão do mundo. Quando finalmente chegou a hora de Pedro partir, havia uma nova qualidade em sua despedida. Vou voltar depois de amanhã como combinamos, prometeu, agachando-se para o abraço final. Promessa de dedinho? Yuna estendeu o mindinho, agora um ritual entre eles. Promessa de dedinho. Pedro enlaçou seu dedo no dela, depois beijou suavemente sua testa. Te amo, pequena baleia. Também te amo, papai, respondeu Yuna com a simplicidade de quem acabara de descobrir uma verdade óbvia. Quando a porta fechou-se atrás de Pedro, Amanda sentou-se no sofá, subitamente exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Yuna, por outro lado, estava radiante, dançando pela sala com a baleia de pelúcia, contando-lhe todas as novidades sobre seu papai de verdade. O telefone de Amanda vibrou com uma mensagem de Pedro. Obrigado por hoje, por tudo. Sei que temos um longo caminho pela frente, mas prometo que farei tudo certo a partir de agora. Para vocês duas. Amanda contemplou a mensagem por um longo momento, antes de responder, um dia de cada vez. Aquela noite, enquanto tocava Yuna na cama, Amanda percebeu que algo fundamental havia mudado. O peso do segredo que carregara por tantos anos havia se dissipado,
substituído por um novo conjunto de desafios. Como construir uma coparentalidade saudável com um homem que mal conhecia. Como proteger Yuna das inevitáveis complicações de ter um pai bilionário enquanto vivia em um pequeno apartamento em Jacarepaguá. Como gerenciar seus próprios sentimentos confusos em relação a Pedro. Mamãe, Yuna chamou sonolenta, interrompendo seus pensamentos. Agora que tenho um papai, você está feliz? Amanda beijou a testa da filha, considerando cuidadosamente sua resposta. Estou feliz que você esteja feliz, meu amor. E sim, estou feliz que seu pai finalmente possa conhecê-la e amá-la como você merece. Ele parece gostar muito de você também, observou Yuna com a franqueza desconcertante das crianças. Olha para você como o príncipe olha para a princesa nos livros. Amanda sorriu, afagando os cabelos da filha. Hora de dormir, pequena. Amanhã temos muito o que conversar. Quando Yuna finalmente adormeceu, Amanda permitiu-se encarar a verdade que vinha evitando. Apesar de tudo, apesar da raiva e da mágoa acumuladas durante 5 anos, uma parte dela ainda respondia a Pedro Alencar. Não ao executivo poderoso, mas ao homem por trás da fachada. O homem que lia pacientemente livros sobre baleias, que olhava para a filha como se ela fosse a maravilha mais extraordinária do universo. Era um pensamento perturbador, e um que precisaria examinar cuidadosamente nos dias que viriam.